Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP orientado a objetos. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos conhecer e trabalhar aí com algumas funções para gerenciar e manipular aí nossos arrays. O PHP possui inúmeras funções para trabalhar com arrays, então é importante que você também dê uma pesquisada lá no site do PHP. Eu vou apresentar aqui as que eu mais utilizo com mais frequência e algumas que eu já precisei utilizar. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um array chamado nomes. E esse array, o primeiro item será aqui, abobrinha. E vou colocar aqui um script, somente para que a gente possa depois ver como limpar isso aí. É importante a gente saber disso também. Vou colocar mais um item. Vou colocar aqui um item flutuante, um número flutuante. Vou colocar aqui um número inteiro. Vou colocar aqui um nome qualquer. E vou colocar aqui um valor null e outro valor null. Deixa eu organizar aqui meu array. Fica mais fácil também a visualização, né? Alt Shift F para identar. E agora a gente pode trabalhar. A primeira coisa que eu já vou fazer, eu vou criar aqui um vardamp, para que a gente possa acompanhar aí as alterações. Então está criado ali o meu array. E perceba que o meu array tem ali o item 5. Eu posso até substituir aqui, para ficar mais explícito o exemplo. Vou colocar aqui ao contrário. Então eu tenho ali no item 4 e 6 itens vazios. E é importante que nossos arrays eles sejam completos. Não tenham itens em branco, itens nulos, enfim. Então a gente vai começar nosso tratamento reescrevendo o nosso array. Como que eu faço isso? Eu vou reescrever nomes. E vou atribuir a função array filter. Ele me pede ali qual array que eu quero filtrar. Eu já vou colocar aqui nomes. Agora eu dou um Ctrl S para salvar. Perceba que ele limpou ali para mim meu array, retirando aí os itens vazios, certo? Então é importante a gente fazer esse tratamento também. Perceba ali que no item abobrinha eu tenho ali um script, poderia ser qualquer outro script. E é importante que a gente sempre limpe esse tipo de dados, que não pode ir para o banco de dados, né? Pode dar erro, pode permitir aí invasões e etc. Então é importante a gente tratar isso aí também. Eu vou segurar a tecla Ctrl Shift e setinha para baixo aqui no NetBeans para ele clonar a linha de cima para baixo, ok? Duplicar a linha ali que eu quero. Bom, eu tenho então o array, deixa eu apagar aqui, map, e ele pede alguns itens para mim. Ele pede primeiro o callback, ou seja, a função do PHP que eu quero executar. Neste caso eu vou utilizar uma função que nós já utilizamos, strip tags. E segundo, em qual array eu quero utilizar. Então, meu array nomes. Venho aqui, dou um Ctrl S para salvar, e ele limpou ali para mim a tag script, enfim, tudo que poderia atrapalhar ali, bagunçar aí o meu array todo. Novamente eu vou duplicar, segurar Ctrl Shift e setinha para baixo. E a outra função que a gente tem também, que já utilizamos, é a trim. Ou seja, a trim é importante, pois ela limpa os espaços vazios, por exemplo, aqui se tivesse um espaço vazio antes e depois aí no nosso array, assim também como limpa dos nossos formulários. Tá? Dou um Ctrl S para salvar, que nada vai ser visível, mas se tivesse espaços, quando a gente recebe de formulário, ele limparia tudo aí para a gente, entregando somente o conteúdo desejado. É importante também utilizarmos isso, ok? Dando sequência aqui, eu tenho algumas funções para caso a gente queira adicionar itens, por exemplo. Digamos que eu queira adicionar mais um item no meu array. O meu array está criado ali e surgiu a necessidade de adicionar ali mais um item. Então eu posso pegar e utilizar a função array push. Primeiro ele me pede ali qual array eu quero adicionar, vou adicionar aqui no array nomes e o que eu quero adicionar. Vou colocar aqui o nome Tia Leila. Bem criativo, né? Dou aqui um Ctrl S para salvar. Perceba que ele adicionou ali para mim no final. E assim como eu adiciono, eu posso remover. Não importa se é no item que eu acabei de adicionar, tá? Nós temos a função caso você queira remover o item aí do final da fila, ou seja, do nosso array, do final, você pode utilizar o array pop. E qual array? Nomes.
Se eu deixo aqui, dou um Ctrl S para salvar, ele remove ali para mim o tia Leila, porque eu adicionei ele no final. Mas se eu vim aqui, comentei tia Leila e dou um Ctrl S para salvar, ele remove ali Fiona. Então, tanto faz, ele vai remover aqui do final. Assim como nós podemos adicionar no final, nós também podemos adicionar no início. Então, se houver necessidade de adicionarmos um item no início, nós temos o array um shift. Então, ele pede qual array eu quero adicionar e o que eu quero adicionar. Vou colocar aqui um Ctrl S para salvar e ele adiciona ali para mim no início. E do mesmo jeito que eu adiciono, eu posso remover também. Então tem um array shift, e qual array que eu quero remover do início. Ctrl S para salvar e remover ali do início. Deixa eu descer aqui a barra de rolagem. E temos também funções de ordenação. Às vezes nós que temos um array, nós queremos ordenar eles de certa forma. Então nós podemos reverter aqui. Eu vou reescrever aqui meu array. E temos aqui o array reverse. Ele me pede qual array que eu quero reverter. Está de nomes. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Perceba que ele inverteu ali a ordem toda. Então você pode utilizar isso aqui para inverter também caso você queira. Eu vou deixar essa linha comentada para que a gente possa ver os outros exemplos. Dá um Ctrl S para salvar. Ele volta ali o padrão. Nós temos então a função AR-sort. Vou colocar como array nomes. Que é para ordenar aí em ordem decrescente. Dá um Ctrl S para salvar. Perceba que ele inverteu ali o nosso array. Seja do número maior para o menor, em ordem decrescente, ou seja, ao contrário. Deixa eu selecionar aqui o nosso array nome, vou deixar em memória aqui. Copiei para deixar em memória. Temos também, para ordenar em ordem alfabética, o asort. Coloquei ali meu array, Ctrl S para salvar, e ele ordenou ali em ordem alfabética, certo? E os números vai do maior para o menor. Nós estamos aqui, essas duas opções ele trabalha com os itens, tá? Mas também podemos ordenar os índices. Nós temos aqui o kr-sort, colocar meu array, que vai ordenar os índices em ordem inversa. Ctrl S aqui para salvar, perceba que ele inverteu ali nossos índices. Ele começa ali do 4, 3, 2 e por aí vai. E para ordenar por índice, nós temos a função então ksort. Ele ordena ali para mim por índice ao contrário, ou seja, começa ali do zero. E caso nós queremos remover aí nossos índices, nós temos a função sort, array, um Ctrl S aqui para salvar. Para este exemplo aqui, é importante a gente ter um array associativo. Neste caso nós não temos, mas deixa eu colocar algum item aqui, neste aqui. Eu vou colocar aqui que nome vai receber Ronaldo Aires, ou seja, eu atribuí o índice aqui. Deixa eu descer aqui a barra de rolagem. Então se eu vier aqui dar um Ctrl S para salvar, perceba que nada aconteceu ali na tela. Mas se eu comentar a função que nós acabamos de adicionar, dar um Ctrl S para salvar, perceba que eu tenho ali o meu índice. Ou seja, nome e está ali Ronaldo Aires. Caso eu queira remover, então, esses índices que eu adicionei manualmente, seja no array relacional, haja essa necessidade, então eu venho aqui e uso sort, perceba que sumiu e ele atribuiu ali os índices por padrão, certo? Pode ser que também que você tenha essa necessidade em algum momento de deixar somente os itens e relacionar por índices numéricos. E como nós temos o sort, nós temos o rsort, Ctrl S para salvar, que inverte ali os índices. Ele remove e inverte os índices. Como acima já removeu aqui nosso índice nome, ele inverteu então agora. Então essas são as funções que nós mais utilizamos aqui para ordenação. Como eu falei, existem outras aí. Continuando aqui abaixo, eu vou agora dar um eco aqui em HR, para separar nossos exemplos. E vou dar um for each aqui. Perceba que nós estamos realizando aqui, você já sabe, né, como percorrer array, tá? Nomes como nome. Somente vou dar aqui um eco. E vou concatenar aqui com br. Para salvar. Tá aí nosso array. Nós estamos acompanhando as alterações aqui, mas caso você queira depois, tá aí, é importante. Deixe assim também, percorrendo o array, exibindo ele e vendo as alterações que está acontecendo aí. Vou até deixar mais um HR aqui abaixo. A gente vê também. Descer a barra de rolagem aqui. Continuando, temos algumas funções interessantes também, para a gente saber aí a quantidade de itens. Por exemplo, já vou dar um eco direto aqui, por exemplo, total itens. Para a gente saber aí quantos itens tem no nosso array. Vou concatenar aqui com a função count. Já utilizamos ela.
coloco ali o meu array nomes. Vou deixar novamente o nosso array nomes em memória. Ctrl copiar aqui e deixar em memória. Ctrl S para salvar. Perceba que ele tem ali, foi exibido ali 5, ou seja, porque nós temos 5 itens aí no nosso array. Nós também podemos ter necessidade de somar, então eu tenho aqui, por exemplo, somar, vou escrever aqui soma números. E posso utilizar aqui a função array sum para calcular aí os valores. Coloco aqui o meu array que eu quero, Ctrl S para salvar, e ele me exibe ali 48.3. Deixa eu colocar aqui no final, concatenar aqui com um BR. Então ele somou ali os valores para mim, 45 mais 3.3. Então se houver necessidade de somar aí todos os números de um array, eu posso utilizar o array sum aí. Vou deixar selecionar aqui esse BR, vou colocar ele aqui abaixo também. A gente vê mais um exemplo. Temos também maior número. Temos a função max. E ele pede ali para mim o array. Presto para salvar. Perceba que ele me exibiu ali Ronaldo Ares. Por quê? Porque além de eu ter utilizado todas as inversões, o meu array não é todo numérico. Se ele fosse numérico, deixa eu subir aqui para cima, e esses valores fossem todos números, por exemplo, vou colocar 2, aqui eu vou colocar 66, aqui vou colocar 31, 11, 19. Então eu tenho todos os valores numéricos. Quando eu dou um Ctrl S aqui para salvar, então além dele somar, ele exibe os itens e ali ele me mostra o maior número. Então a função max e min, o seu array deve ser numérico. Só para você perceber. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ctrl S para salvar. Então ele vai exibir o Ronaldo Ares aqui porque não é um valor numérico, dependendo do valor que você coloca, ele vai exibir um valor numérico. Mas é importante você saber disso aqui também. Deixa eu concatenar aqui com BR. Temos então o nosso menor número. Temos o max e temos o min no nosso array nomes. Ctrl S para salvar. Está ali o nosso menor número 3.3. Então pode ser que você tenha necessidade também de achar aí o menor número. Dando sequência aqui, nós temos algumas funções para consulta, ou seja, para que a gente possa consultar o nosso array aí. Então eu vou utilizar elas dentro do comando vardump. Deixa eu separar esse exemplo aqui também. E vou deixar o nosso primeiro vardump acima aqui. Deixei aí. Então, digamos que eu queira fazer algumas consultas. Eu vou utilizar diretamente aqui no vardump, tá? Mas você poderia utilizar no printr. Dentro do vardump, nós temos aí o nosso array case e qual array eu quero. Então, eu quero o meu array nomes. Ctrl S aqui para salvar. E ele me exibe ali somente as chaves, ou seja, somente os índices de cada item ali. Certo? Então, tem o 0, vai até o 4. Que é referente a cada item ali que nós temos logo acima. Descendo aqui a barra de rolagem. Selecionar aqui, deixar em memória já. Um HR para separar aí pra gente. Vou dar um novo vardump também na função array values. Ou seja, se eu quiser consultar o meu array nomes. Se eu quiser consultar aí somente os valores. Deixa eu descer aqui a barra de rolagem e tem ali os valores e os tipos, que é basicamente um vardump padrão. Esse exemplo aqui também. Temos também, caso a gente queira, nós podemos fazer consultas intercaladas entre um e outro. Então nós temos aqui nossa função array slice. No primeiro ele pede qual array eu quero fazer essa consulta, então no meu array nome. E aqui a partir do início e do fim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, só 2. Dou aqui um Ctrl S para salvar. Deixa eu descer aqui. E perceba que ele me exibe ali os índices a partir do 2 que eu coloquei aqui. Ou seja, 0, 1 e vai ali o 2. Com 1, ele me exibe a partir do 1. Seja que o primeiro ali, o índice 0, Ronaldo Ares, não está sendo exibido. E se eu quiser pegar apenas do número 2, ou seja, ali do Bobrinha até o 45, então eu coloco uma vírgula e coloco mais o valor da outra consulta. Se eu deixo apenas o primeiro índice, ele pega daquela parte e vai até o final. Se eu coloco o outro, então ele fica naquela metade. Então está ali exibido para mim somente Bobrinha e número 45. Então eu posso utilizar essa função para consultar aí o intervalo de itens aí dentro de um array. Certo? Deixa eu colocar mais um HR aqui. E além da função que a gente já conheceu para saber
se é um array, não vou repetir ela, que é aquela função isArray, para a gente verificar se é um array ou não. Nós temos uma função para verificar se um item existe dentro de um array ou não. Então eu vou utilizar aqui um if, vou utilizar a função inArray para me verificar se certo item está dentro de um array. E vou colocar aqui a minha primeira opção, neither, ou seja, o que eu quero buscar. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, só Ronaldo, e aqui no meu restate o array que eu quero buscar, vou colocar aqui no array nomes, e vou simplesmente colocar um echo aqui, existe o item. Vou colocar caso não tenha, só vai aparecer se tiver. Se eu vier aqui dar um Ctrl S para salvar, isso aqui é barra de rolagem, perceba que nada aparece. Por quê? Porque o inArray, ele busca específico aquele item. Perceba que eu tenho ali Ronaldo, mas tem um espaço, tá? Então eu tenho que seguir aqui certinho e colocar Aires. Ctrl S para salvar. Isso aqui. E tá ali, existe o item. Certo? Então o inArray ele vai procurar o item inteiro. Mais um exemplo aí de consulta. Vou deixar um HR aqui. E algo muito comum também que acontece é termos mais de um array ou vários arrays e nós queremos juntar todos esses arrays em um array só. Então, para isso, nós usamos o array merge. Para isso, eu vou criar aqui um outro array rapidinho chamado estados, só para a gente ver esse exemplo aí também. E digamos que esse aqui eu tenho, sei lá, MT, SP, RJ, TO, tá bom. Só para a gente ver um exemplo aqui rapidinho. E para isso, se eu quiser juntar um array, aquele meu array lá, nome, junto com esse array estados, deixa eu descer aqui. Antes eu já vou dar um var dump aqui, em nomes. Ctrl S aqui para salvar. Deixa eu descer aqui a barra de rolagem. E perceba aqui que o meu array nomes, ele só tem os itens já criados, ele não tem os itens de estado. Mas aí eu posso então reescrever aqui o meu array nomes e utilizar a função array merge. Primeiro eu vou colocar o array que eu quero, que seja o pai aí, então eu vou colocar nomes. E depois eu vou colocar os outros arrays, pode ser quantos arrays eu quiser. Tá? Neste caso eu só criei um, vou colocar então só o estados. Mas se eu tivesse mais arrays, colocava vírgula e continuaria até o seu final. Quantos arrays eu quiser unir aqui. Agora se eu der um Ctrl S para salvar, perceba que aqui no meu array ele adicionou ali os índices e os outros itens. Então, virando aí um array só. Então, tá aí mais um exemplo útil aí. Bom, continuando aqui nossos exemplos, deixa eu dar aqui um HR. Pode ser que nós tenhamos a necessidade de converter um string para um array, algo que também é importante a gente saber. Então, digamos que eu tenho aqui uma string, vou criar uma variável chamada frutas, e essa minha variável tem aqui uma string, ou seja, um texto, laranja, tem um espaço, vou deixar o espaço por enquanto, uva, tem espaço, pera e por aí vai, é um texto comum. Se eu vier aqui e dar um var dump em frutas, Ctrl S para salvar, se eu descer aqui, barrinha de rolagem, perceba que eu tenho ali uma string que está ali, laranja, uva e pera. Digamos que eu queira converter esses itens em um array para que eu possa manipular, trabalhar, enfim, realizar alguma tarefa. Então eu posso vir aqui, por exemplo, reescrever frutas. Não necessidade de reescrever, você poderia criar outra variável, eu estou apenas reescrevendo para facilitar aí nosso trabalho, tá? E posso atribuir então o explode. Primeiro eu vou colocar o que eu quero, ou seja, meu delimitador. Neste caso aqui, eu vou simplesmente deixar vazio, tá? Ele vai explodir nesses espaços aqui. E depois, em qual string eu quero explodir. Então vai ser na minha string frutas. Dou um Ctrl S para salvar. E descendo aqui, perceba que ele me gerou um erro aqui. Ó, o explode está vazio. E isso acontece, tá pessoal? Como eu coloquei aqui um espaço, eu tenho que obrigatoriamente colocar um espaço aqui também no meu explode. Então eu venho aqui e dou um espaço. Certo? Agora eu tenho um espaço aqui. Ou seja, o que eu quero explodir aqui. Venho aqui, dou um Ctrl S para salvar. E está ali para mim. Então, o meu Explorer transformou os meus itens, perceba que só tem 3, mas poderia ter quantos quisesse, em um array. Então agora eu tenho um array ali. Se tivesse, por exemplo, aqui uma vírgula, ó, uma vírgula aqui, coloquei a vírgula, e eu quisesse explodir essa vírgula e não haveria necessidade de espaço, então eu posso colocar uma vírgula, Ctrl S para salvar, e está ali. Eu tenho a mesma coisa, mesmo que ele tivesse junto aqui, os textos, no Ctrl S para salvar, perceba que ele junta ali para mim também. E do mesmo jeito que a gente tem necessidade, às vezes, de pegar uma string e transformar em um array, nós podemos pegar um array e transformar em string. Então, para isso, eu vou aqui reescrever
frutas e vou utilizar aqui o include. Claro que o include só funciona em array, né? E aqui eu faço o contrário. Primeiro eu vou colocar o array que eu quero, neste caso frutas, e depois o que eu quero pegar para separar, para unir ali. No meu caso, como eu coloquei ali, a vírgula, certo? Dou um Ctrl S para salvar. Perceba que ele voltou ali o meu array, ou seja, pegou o meu array e transformou novamente em string. Então são essas as principais funções que eu utilizo, algumas que eu já precisei utilizar em relação ao arrays. Então se você quer ser um programador com grandes recursos na mão, dominar arrays, dominar suas funções, entender todo o seu funcionamento é fundamental. Então procure aí no site PHP as novas funções, faça teste lá com todas as funções relacionadas a arrays, pois uma hora ou outra pode ser que você haja necessidade de utilizá-las. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.